Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez nosso querido amigo e irmão Elcio de Souza Lopes, diretor templário da Sociedade Brasileira de Eubiose, que nos traz um tema que nunca foi abordado aqui no Vida Inteligente e que me atraiu muita curiosidade pelo título que ele me passou, assim, quando a gente ficou vendo qual seria o tema que a gente ia gravar. Bhagavad Gita e o mundo atual. Bhagavad Gita e o mundo atual. Tem ligação, Bhagavad Gita? Bhagavad Gita, ele já vai esclarecer qual é a pronúncia correta. Então vamos ver isso. O Elcio é uma pessoa de um profundo conhecimento. A maioria dos membros da Sociedade Brasileira de Eubiose e dos que assistem o Vida Inteligente já o conhecem bem, então sabe do potencial que ele tem. Nós estamos tendo a grata satisfação de recebê-lo mais uma vez aqui. Como é que você está, Elcio? Tudo bem? Obrigado por atender o convite. Satisfação pelo novo convite que você está me fornecendo a chance de poder falar com o pessoal. Eu só queria dizer de início que nós não vamos discorrer sobre a filosofia do livro. Claro. Isso cada um vai ter que descobrir por si próprio. Pesquisar. Nós vamos comentar sobre a importância dele em pessoas do mundo atual e em conceitos que estão entrando em vigor dentro, vamos chamar assim, do inconsciente coletivo da humanidade no mundo atual. Tá Muito certo? bom. Então tá. Então, isso é bom, porque esse tipo de oportunidade é única, porque o que a gente vê hoje é um monte de coisa, cada um tem direito de escolher o que assistir, o que ouvir, uma série de coisas, né? Então, quando a gente encontra uma oportunidade dessa de adquirir conhecimento, que daí do conhecimento deriva futuramente a sabedoria, ela vem daí, né? Então, nós estamos tendo uma oportunidade boa e é por isso mesmo que eu fico com uma satisfação e uma expectativa incrível para que nós vamos conversar aqui, que eu já sinto no ar que a coisa vai ser boa. Vamos ver. Então, nós podemos passar para a primeira transparência. Vamos começar isso. Nós temos aqui para ilustrar. O Elcio vai falando. Está aqui, ó. Tá. Eu estou colocando aí para vocês o nosso título. A pronúncia, cada um fala de um jeito na língua portuguesa. Eu costumo falar Bhagavad Gita. E algumas pessoas falam com pronúncia diferente, mas interessa o conceito do livro. É essa ligação do Bhagavad Gita com o mundo atual. Eu coloquei propositadamente um mosaico grego que Sim. vai ser parte da reconstituição de um rosto humano. Então, é para mostrar aos senhores que todos nós estamos em construção. Foi dito com muita propriedade que, para preciso encarar Deus face a face, é preciso que cada um tenha uma face. E é exatamente a construção dessa face para poder um dia encarar a divindade face a face. O Bhagavad Gita vai tomar um aspecto primordial para todos nós. Pode passar a segunda, Grego. Poxa, já achei interessante aqui. Antes de você começar a falar dela aqui, fala de novo dessa face aqui, que eu achei muito interessante. Qual é a citação que você fez aí agora, que eu achei interessante? Seria aquele conceito Isso aí está escrito no livro Despertar dos Mágicos, do Jacques Verguier e do Luiz Paulo. Eu achei essa frase muito bonita. Eu também achei que causou impacto. Uma face para poder encarar Deus face a face. Olha só que interessante. A profundidade disso é muito maior do que a gente pode absorver só lendo essa frase. Vai precisar de muita reflexão de cada um. Por isso que... Qual vai ser a minha verdadeira face? Qual vai ser, vamos dizer aqui, aquilo que eu vou criar para poder realmente um dia me defrontar com o que nós vamos chamar de mistérios maiores. Caramba, seria só dessa parte aí. Bom, então, continuando, vamos lá. Grandes obras da literatura mundial. Nós podemos citar a Bíblia Sagrada, nós podemos citar os clássicos gregos, o Ramayana, a obra de Shakespeare também, o Alcorão. O que essas obras vão ter em comum? Elas vão, vamos dizer assim, elevar o caráter e a cultura dos seres humanos. As pessoas vão deixar de aprender para ter uma aplicação imediata na vida, como se fosse uma aula de economia, como se fosse uma aula
de equações diferenciais. Elas vão começar a aprender exatamente para a construção dessa face. Perfeito. Tá certo? Outros livros existem, não estão citados aqui. Eu poderia colocar a Torá, eu poderia colocar o Zohar, eu poderia colocar aqueles livros que os maias deixaram, o Popol Vuh, mais alguns outros. Existe uma série de obras que, quando lidas e interpretadas da maneira certa, elas podem se tornar pontes, podem se tornar instrumentos, podem se tornar gatilhos de um mental que eu estou querendo atingir, que a evolução humana está urgindo para que as pessoas cheguem até essa condição. Tá certo? Muito bom. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu achei interessante, porque eu ia abordar, mas você já abordou, que eu senti falta de outros livros, principalmente a Torá, que é antiga, muito, muito antiga, e muita coisa se fundamentou em cima dela também, né? Exatamente, e vários outros. O Alcorão foi colocado aí, a maioria das pessoas tem uma noção meio distorcida do que seria a religião, né? Sim. Dos muçulmanos, mas o Alcorão em si ele é de uma pureza, ele é de uma servidão à divindade imensa, tá entendendo? Versos maravilhosos. A Bíblia também traz dentro de si conhecimentos imensos que passam despercebidos pela maioria das pessoas. O grande entrave que nós temos, grego, você conhece grego, você deve conseguir ler os clássicos gregos no original. Mas o grande entrave que nós temos, muitas vezes, são as traduções. Isto. Está entendendo? São os budismos. Então, a pessoa que traduz, ela não conhece exatamente a grandeza do que está escrito e ela desce um patamar fazendo a tradução. Mas isso não tira a validade da leitura desses livros no idioma que nós temos, que é a língua portuguesa. Perfeito. Tá, mesmo assim, o fundamental, ou o essencial, ou aquele alicerce que vai me fazer crescer, ele permanece inalterado dentro dos livros. Qualquer citação desses livros, ele permanece inalterado ali dentro e vai propiciar um alicerce para que eu possa realmente começar a construir um mundo melhor para mim e irradiar isso aí para o mundo inteiro. Tá ok? Você tem razão, porque é uma dificuldade grande. Eu falo mais de uma língua, né? E a gente vê a dificuldade que as pessoas têm, que existem termos que não existem traduções, existem expressões idiomáticas que, se o tradutor não conhecer o que ele está traduzindo, ele vai fazer uma tradução não fidedigna daquilo que ele está lendo. Então, foi muito importante você abordar esse aspecto, porque muitas coisas, infelizmente, têm se perdido em função de problemas de tradução, não em função de má-fé de alguém, não de manipulação nem nada, é exatamente o desconhecimento, como você disse, das expressões idiomáticas, das coisas naturais de cada língua, né? Então, isso infelizmente, a gente está sujeito a isso e perdeu-se muita essência, vamos chamar assim, em função de coisas mal traduzidas. Não tenha dúvida. E eu só quero satisfazer uma curiosidade aqui. Me causou, vamos dizer, surpresa a menção de Shakespeare como uma das grandes literaturas mundiais. O que você considera de um aspecto assim tão relevante na obra de Shakespeare? Claro que a obra dele é importante, mas o que fez você inserir nessas 5 opções que você optou para colocar aqui, a inserção de Shakespeare? Essas 5 opções, Grego, eu coloquei ela fundamentada principalmente nos que são mais divulgados perante a humanidade. Perfeito, tá bom. A obra de Shakespeare, por exemplo, ela é muito mais divulgada do que os conceitos da Torá, que a maioria das pessoas só conhece de ouvir o nome, sabe que é um livro importante, Isso. Mas não chegou a ler, não chegou a estudar. Shakespeare fala muito sobre a alma humana, uma visão diferente dos clássicos gregos. Ele deve ter se apoiado nos clássicos gregos para montar suas tragédias, as suas obras,
E tudo isso aí se complementa. É para que o homem possa se conhecer através das suas múltiplas, vamos dizer assim, das suas múltiplas ações. E, principalmente, um conceito muito bonito que está incluso no Salmo 18, tá certo? Perfeito. Parece que na estrofe 13 do Salmo 18 está escrito o seguinte: Senhor, perdoa-me dos meus delitos e daqueles que ainda me são ocultos. Olha... Então, enquanto eu não tiver chance de viver certas situações, eu não vou saber certas nuances do meu caráter também. Não tenho então, dúvida. aquilo que nós vamos chamar de demônios interiores, tá? Vamos botar isso aí entre aspas. Mas aquilo pode existir numa pessoa de uma maneira imensa. Eu não sei o meu grau de violência até o dia que eu realmente começar a passar fome e precisar arrumar comida. Tem razão. Então, tanto os clássicos gregos quanto a obra de Shakespeare falam um pouco sobre isso. São aquelas paixões ocultas que ainda existem dentro do ser humano, precisam ser reveladas, precisam ser trabalhadas e sublimadas. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa colocação maravilhosa. Tem toda a razão. Essa questão, principalmente, da gente não nos conhecer, um dos grandes ensinamentos para nós é conhece-te a ti mesmo, né? Mas até você conhecer, você acabou de citar, eu não sei, de repente eu passo fome, como você diz, e eu vou reagir de uma forma que eu desconhecia. Então tem um monte de coisas dentro de nós aqui que nós desconhecemos porque ainda não tivemos oportunidade de permitir que ela se manifestasse, né? Isso foi muito bom você ter abordado, Elcio. Importantíssimo isso, para fazer com que todo mundo reflita a esse respeito. Agora, esse tipo todo de leitura, ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar o indivíduo a equilibrar o que nós chamamos de tendências positivas inatas no homem com as tendências negativas. Não vai se querer nunca que o indivíduo seja uma espécie de um robô voltado para a divindade, mas sim que através vamos dizer assim, da identificação com o verbo divino, ele possa chegar a um conceito, ele possa chegar a um ponto de plena atuação no mundo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Perfeito. Pode passar o próximo, então, por favor. Vamos lá. Vamos próximo lá. Tá. Então, tá aí o próximo, seriam as 4 metas da vida. Objetivos ou felicidades do homem. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Isso aí, para nós, passa por um conceito quase que de autoajuda. Mas quando eu chego e comparo com as 4 verdades de Buda, isso aí vai tomar um outro valor. Opa! Que tanto esse conceito, que está muito bem expresso na literatura antiga da Índia, até pelos nomes, como o conceito budista, eles vão se fundir porque fazem parte de uma só e mesma verdade. Nós vamos encarar a verdade aqui como se fosse um diamante imenso, lapidado com uma multidão de facetas, e cada faceta reflete um aspecto da verdade. Compreender essa verdade toda é compreender o diamante inteiro. Compreender um aspecto da verdade é se ver refletido em uma faceta desse diamante lapidado. Então, a primeira verdade de Buda vai ser a seguinte: na vida, tudo é sofrimento. Opa! Então, quando esse sofrimento começa, vai surgir moksha, que vai ser o desejo de libertação. Tá certo? Então, você quer sair daquela roda, vamos dizer assim, perversa, que te coloca sempre dentro de sofrimento. Isso aí pode ser uma série de coisas. Isso aí pode ser querer um carro mais bonito, isso aí pode ser aspirar por um emprego melhor, coisas mesmo do cotidiano, tá certo? Os desejos. Exato, os desejos. Mas quando essa moksha começa a se manifestar, então essa libertação ela começa a surgir. É quando o indivíduo começa a ver em si uma necessidade de transformação. E ela só vem do interior para o exterior. Já que na vida tudo é sofrimento, tudo que vier do exterior para aliviar seu sofrimento
vai te engendrar em outro tipo de sofrimento. E essa cadeia pode se tornar infinita até você dar um ponto final e surge moksha, o desejo de libertação. Tá ok? Entendo. A segunda verdade de Buda, ele fala sobre... A primeira é... Espera aí, agora deu branco aqui. Na vida tudo é sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. E aí, Kama vai surgir em cima do desejo. Essa satisfação, amor, valores pessoais, aí é quando surgem exatamente os maiores cenários das tragédias gregas e das obras de Shakespeare. Tá ok? Certo. O terceiro aspecto vai ser ligado à arta, vai ser ligado a... Só existe uma maneira de você se libertar desse sofrimento todo. Então, quando isso aí começa a surgir, essa prosperidade ela vai ser principalmente prosperidade interior. A tradução colocou como valores econômicos, mas nós podíamos usar aqui também valores morais, tá entendendo? Perfeito, perfeito. Valores altruístas da pessoa. Tá. E essa maneira que vai ser o Dharma, tão famoso, que se você permitir, nós voltamos um dia só para falar sobre Dharma, vai ser a gratidão e os valores morais. Então, como é que eu vou definir Dharma em uma frase? Dharma vai ser o reto pensar, o reto agir e o reto fazer. Então, voltando desde o início, a causa do sofrimento é o desejo. Só existe uma maneira de se libertar do desejo, tá certo? Essa maneira vai ser o reto pensar, o reto agir e o reto fazer. Lembrando que existe uma definição de Dharma, obviamente com outro nome, mas o conceito é o mesmo, muito bonita na filosofia chinesa. Dharma vai ser alguma coisa que é muito difícil de se encontrar. Dharma é um caminho que vai ser muito difícil de se encontrar e vai ser muito mais difícil ainda de se percorrer. E a filosofia chinesa diz o seguinte, quando ela fala no Tao, que vai ser o equivalente. Se você parar no caminho, o Tao se desvia de você. Opa! Então, você tem que estar sempre em movimento. Você é sempre um peregrino da lei, você é sempre alguém que caminha em rumo a um objetivo maior. Pode ser a casa do Pai, pode ser a beatitude plena, o nome que a pessoa quiser dar, tá certo? Uma iluminação espiritual, tudo. Então, esses 4 conceitos de felicidade, eles podem também ser colocados com as 4 verdades de Buda. E elas são as 4 metas da vida do homem. Então, todo homem nasceu, tá certo? Vamos dizer assim, isso aí já é um ponto de vista meu, mas todo homem nasceu para se defrontar com as 4 verdades de Buda. Obviamente, Dharma é um conceito muito amplo, não dá para a gente comentar aqui em 2, 3 frases, Sim. E futuramente nós podemos voltar sobre esse assunto. Mas pode passar para o próximo, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Então, isso aí é uma oração védica. Essa oração védica ela está nos Vedas, que são divididos em 4 livros. Os Vedas também são um dos grandes livros da literatura mundial, mas é uma quantidade imensa de livro. O Bhagavad Gita é pequenininho, tem 110 páginas, tá certo? Nós vamos falar com mais detalhes sobre ele daqui a pouco. O Vedas tem coisa de 4, 5 mil páginas. E alguma coisa é específica aos ritos solares que se faziam na antiga Índia, quando aí ela ainda era chamada de Aryavarta. Eu estou citando os Vedas também por serem um dos grandes livros da literatura mundial, embora que não tão divulgados assim, mas essa oração védica que é de imensa importância para a meditação, para a reflexão de todos nós. Do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Eu já ouvi diversas vezes, mas você poderia dar mais sentido aqui para quem tem dificuldade, vamos dizer assim? Posso. A gente lendo assim, do ilusório me conduz ao real.
das trevas à luz, parece tudo óbvio, né? Mas tem algo mais do que as palavras por trás. Eu gostaria que você dissertasse um pouquinho mais sobre o que diz essa frase, que ela é muito profunda. Nós podemos comparar esse ilusório aí, Grego, com aquela parábola da caverna de Platão. Opa, sim. Então, eu acho que todo mundo que está... Os nossos amigos aí que estão acompanhando o programa já devem ter ouvido no mito da caverna de Platão e sabem que nós vivemos naquela ilusão. Então, esse real seria quando o indivíduo sai daquela caverna. Ele realmente se defronta com um mundo maior. Quando ele consegue unir ele como microcosmo com o macrocosmo em que ele habita. Tá certo? Essas trevas seriam as trevas da ignorância. E a pior ignorância é aquela que nós temos e não sabemos que temos ainda. Sim. Eu vou poder considerar trevas como tudo aquilo, muitas vezes nós sabemos que faz parte de um entrave para a nossa evolução e nós, às vezes, ainda mantemos certos hábitos, mantemos certas rotinas que não são ideais, está entendendo? Exatamente por um vício de raciocínio, de comportamento, de conduta, seja lá o nome que se queira dar. Então, essa luz aí ela vai surgir quando você realmente começa a perceber que aquele mundo que você está vivendo é um mundo de trevas e que você precisa participar de alguma coisa maior. Isso aí pode ser dentro de uma cela monástica, isso aí pode ser dentro da Bolsa de Valores de Nova York, está entendendo? Cada indivíduo vai ser testado conforme a condição, conforme a situação que o karma lhe colocou. Mas vai caber sempre a ele saber que tudo aquilo que ele vive, aquela treva que ele vive, é provocada por esse mundo ilusório dele. Perfeito. Tá? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, tá perfeito. Pode seguir aqui. Vamos para a morte e a imortalidade, tá? A morte e a imortalidade. Vamos aí lembrar de São Francisco. São Francisco de Assis. Pois é morrendo que se nasce para a vida eterna. Sim. Então, essa morte aí seria o quê? Essa morte seria a total, vamos dizer assim, desgosto, desilusão, tá entendendo? É como se o espelho se quebrasse. E o indivíduo, então, começa a ver que essa parte toda que ele está passando, isso aí tudo precisa ser mudado. Ele vai nascer para uma outra vida. São Paulo disse com muita propriedade que a semente, para germinar, tem que morrer. É verdade. Quando a semente morre, ela germina, ela vai produzir novas sementes numa outra planta e vai criar outras sementes e o ciclo vai se sucedendo. Eu posso comparar aqueles 3 aspectos anteriores com uma coisa muito dita pelo fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Transformação, tá certo? Do ilusório conduz-me ao real. Superação das trevas à luz. E metástase, tá certo? Da morte à imortalidade. Que a metástase vai ser a união exata daquela centelha que habita em cada um com a centelha maior. É por isso que o Cristo disse, eu e o Pai somos um. Mas nós não temos condições de falar isso aí, vamos dizer assim, com plena autoridade. Ainda não, né? Ainda não, tá certo? Vamos chegar. O caminho de todos nós na evolução. Pode passar para o próximo? Vamos lá. Então, está aí o Bhagavad Gita, eu coloquei uma imagem de Krishna na beira do oceano, exatamente para mostrar que vão existir fluxo e refluxo de marés, vão existir civilizações que surgem e desaparecem, e esse livro vai se manter eterno. Tanto é que ele é conhecido como um dos livros de cabeceira da humanidade. O Bhagavad Gita está incluso, eles chamam de parvas as sessões, tá certo? No livro de Bhishma, ele está incluso nos parvas que vão do 6
até o 18º. E ele vai narrar um diálogo entre... Vai começar uma guerra imensa, duas famílias, duas dinastias que estão ambicionando o poder em uma certa região da antiquíssima Índia, há 5.000 anos atrás, e um rapaz ele é obrigado a participar dessa guerra, e ele está quase a desistir da guerra. E Krishna surge como o cocheiro desse guerreiro chamado Arjuna. O Bhagavad Gita todo vai ser um diálogo entre Krishna e Arjuna. Então, a partir do momento que Krishna, como membro de uma família, mas também ligada por laços sanguíneos a outra família, começa a discorrer que ele vai matar os parentes dele, que ele vai guerrear contra outros parentes dele, Krishna surge e, a partir desse conceito puramente de alma, tá certo? Puramente ligado com das trevas à luz, Krishna começa a mostrar a grandeza de todo o processo em que ele está incluso. Então, o Bhagavad Gita ele é uma parte de uma outra obra muito maior que todos os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, o Mahabharata. Certo? Assim como o livro dos Salmos, que traz um mundo de conhecimento para as pessoas, está incluso na Bíblia, assim como os Upanishads, em seus conceitos, estão inclusos nos Vedas, assim também o Bhagavad Gita está incluso dentro do Mahabharata. Tá bom? Quanto tesouro nós temos aí, né, para usufruir, né, Elcio? Eu costumo, às vezes, pensar aqui comigo que parece que uma vida só não dá para a gente perceber isso tudo. Não, é verdade mesmo, porque é uma pirâmide do conhecimento, é uma pirâmide invertida, né? Quanto mais você vai se abrindo e você vai se abrindo de uma maneira esplendorosa. E você começa a partir do momento que você começa a desenvolver esse tipo de leitura, você muda o seu raciocínio, você começa a ficar mais intuitivo, outras coisas que você leu também começam a ganhar valor. Então, você começa a ver o mundo com outros olhos. Não tem dúvida. Como se uma neblina, como se uma treva começasse a se dissipar. E essa grande luz da sabedoria, você pode não possuir, mas você pode, pelo menos, saber que existe, não de leitura, mas por experiência própria pessoal, tá certo? Por vivência interna, que é o que interessa para nós. E é interessante que cada comprovação que a gente tem, né? Porque a gente é São Tomé, a maioria, todo mundo é. Ele quer experienciar aquilo que ele estuda. Então, quando você experiencia, por exemplo, aí aquilo é um novo fomento para você, é um entusiasmo para você ir além, porque eu realmente experienciei aquilo que eu lia, aquilo que outros já experienciaram. Então, a experiência passa a ser minha também. Aí sim, vou ficar mais forte para seguir adiante. Eu costumo falar que aí acaba a erudição e vai começar a sabedoria. É o começo, né? Exatamente. Isso aí, escola nenhuma ensina. É por isso que, às vezes, você viaja para o interior, você, às vezes, entabula conversa com uma pessoa humilde numa rodoviária de Goiás, tá certo? Verdade. Quantas? Não sei, numa casa humilde lá em Três Lagoas, e você se depara com pessoas simplicíssimas, possivelmente até analfabetas, mas que têm uma sabedoria imensa. Por quê? Porque essas coisas também, nós vamos ver daqui a pouco, elas chegam até nós, muitas vezes não pela leitura, mas também pela absorção. É só elevar um pouco o padrão mental que todos esses conceitos começam a fazer parte do nosso dia a dia. Tá ok? Muito bom. Então, podemos passar para o próximo. Vamos lá. Tá. Comparações. Então, pode falar, perdão. Não, eu li o título, Comparações. Pode ler, então. Pode ler tudo, então. Não, segue. Eu prefiro que você vá visitando. Comparações, tá certo? Mostrando. Agora nós vamos ter que considerar até os nomes são parecidos, né? Krishna e Cristo. Nós vamos
considerar como se fossem duas manifestações do Espírito de verdade em épocas distintas. 3.000 anos separam a vinda de um e a vinda de outro. Mas Krishna diz a Arjuna, dentro do Bhagavad Gita, eu sou o começo, o meio e também o fim de todas as coisas existentes. E Jesus falou a João, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. O grego que é poliglota sabe que o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e parece que o Ômega é a última. Tá isso, certo? Exatamente isso. Então, ele dá aquele conceito de início e fim. Então, tudo começa e termina neles, tá certo? Vamos dizer assim, toda a vida no nosso planeta, todas as civilizações, tá certo? A vida de todos os seres humanos, desde o momento em que nasce, que se corta o cordão umbilical, até o momento em que vai receber a extrema unção, dentro do rito católico, ele vai estar presente em todo esse processo. É o começo e o fim de todas as coisas existentes. Tá? Então, nós vamos nos defrontar agora, eu vou olhar hoje só o aspecto de Krishna, do Bhagavad Gita, nós vamos nos defrontar agora com conceitos universais, tá certo? Que ajudaram muito a humanidade a dar um passo em termos de inconsciente coletivo, de conhecimentos que até um certo tempo atrás ainda nos eram totalmente desconhecidos. Pode passar para o próximo, por favor. Então, quando eles falam eu sou, o próprio Saint-Germain fala no Livro de Ouro que a primeira manifestação do eu sou surgiu com Krishna. O 10º canto do Bhagavad Gita, ele é chamado das manifestações de Brahma no universo. Então, a partir dos cantos que eu tenho, ou parvas, o Krishna vai conversando com Arjuna, e Arjuna vai ficando completamente embevecido, profundamente impressionado. E ele, então, pede, nesse 10º canto, que Krishna se revele para ele em toda a sua grandeza. Krishna, sabendo do seu potencial, ele percebia de imediato que se ele se revelasse a Arjuna, Arjuna seria fulminado diante da grandeza. Então, em vez dele se revelar a Arjuna, ele faz esse 10º cântico, que, na minha opinião pessoal, é um dos mais bonitos do Bhagavad Gita, mas ele faz esse 10º canto exatamente falando aquilo que ele poderia ser. Ele fala, eu sou o canto dos poetas, eu sou a prece dos místicos, eu sou o amor dos amantes, e por aí vai. Justamente para mostrar como ele está incluso nesse processo de começo e fim, de alfa e ômega, de todos e de tudo, de qualquer situação. Se eu pegar, por exemplo, a Idade Média, se eu pegar os grandes descobrimentos, se eu pegar o ciclo, vamos dizer assim, civilizatório no Antigo Egito, em tudo isso aí vai estar incluso um começo e um fim, uma aurora e um vamos dizer assim, e um entardecer. E nesses períodos, essa é a manifestação da verdade através de seus múltiplos nomes, tá certo? Nós, dentro da eubiose, nós usamos o termo avatara, não sei se é comum a todos, mas avatara vai ser manifestação do Espírito de verdade. E essas manifestações do Espírito de verdade, elas vão estar presentes. Então, Saint-Germain diz isso aí. Quando você faz essa afirmação do eu sou, ele comenta no Livro de Ouro que essa afirmação, a primeira pessoa a falar disso, a primeira, vamos dizer assim, divindade a falar sobre isso, foi Krishna no Bhagavad Gita. E eu sou, que muitas pessoas fazem atualmente, eu acho que vários irmãos aí já conhecem
esse termo eu sou, que Saint Germain usa, I am. Então, esse termo eu sou, ele vai estar nos ligando também a essa divindade primeira. Então, isso foi uma semente que Krishna plantou, e você vê, foram necessários praticamente 5.000 anos para que isso aí pudesse ser começado a ser difundido na humanidade. Aí alguém chega e pergunta, por que demorou tanto tempo? Porque agora é que a humanidade está em condições de receber esses ensinamentos. E alguns outros que são derivados do Bhagavad Gita, que nós vamos ver daqui a pouco. Uma curiosidade, você está falando, eu já ouvi muito isso, já falaram realmente que a gente não pode estar presente frente a frente a um ser superior, porque a gente seria desintegrado, calcinado, subentende-se, são energias muito fortes para que a gente suportasse a pura presença. Nesse caso de Arjuna e Krishna, as figuras que a gente vê, as figurinhas, a gente vê uma figura de Krishna e a gente vê Arjuna também. Então, como é que era essa relação entre os dois? Quando ele pede para o Krishna se revelar, ele está pedindo para quem? Tinha um aspecto físico do Krishna se manifestando ali para Arjuna conversar com ele? Ou Arjuna queria ver a verdadeira essência de Krishna? O que era isso? O Arjuna queria ver mais por curiosidade, não é? Ele queria ver aquela essência cósmica, aquela essência universal. Mas isso que você está falando, outra obra que eu citei, que vai ser influenciada diretamente pelos Vedas, vai ser os Upanishads. Foi o primeiro escrito que surgiu na humanidade falando de universo imanifestado e de universo manifestado. É um conceito muito bonito, muito profundo, e pode acreditar que é verdadeiro. Então, para a divindade se manifestar num plano físico, ela projeta alguma coisa de si que possa entrar nesse mundo material. Tá certo? Tá entendido. Tá. Exatamente. Eu vou te dar dois conceitos. Ela mostra apenas um aspecto dela, então. Não é que ela mostra um aspecto dela. Ela vem como se fosse um escafandrista, vamos dizer assim. Perfeito, tá, entendi. E não iria conseguir coabitar com as vibrações tão densas desse mundo da matéria. Claro. Agora nós saibamos que espírito e matéria são a mesma coisa, com vibrações diferentes, mas as vibrações ficariam muito presas, as vibrações ficariam muito, vamos dizer assim, cerceadas. Então, para se manter aquela divindade, é como se um raio do que nós vamos chamar de primeiro plano passasse pelo segundo plano e viesse até o terceiro plano, trazendo já aqui alguma coisa manifestada. Esse conceito existe no Ocidente? Existe. Os alquimistas consideravam o cosmos, com C, como se fosse aquele céu visível. Eu posso, vamos dizer assim, esperar anoitecer, sair da minha casa, olhar para o céu, vou ver as estrelas. Esse é o cosmos que eu vejo com C. Tá certo? Tanto é que existem os 7 planetas alquímicos, que eles são considerados alquímicos, porque eles não precisam de instrumentos ópticos para serem vistos. Eles podem ser vistos aos olhos natural. E vai ser o cosmos com K, que vai ser o grande céu que eu não percebo ainda. É como se eu pudesse me deslocar para fora da minha galáxia e olhar uma multidão de galáxias. Nós não temos essa condição. Isso aí vai ser o que nós vamos chamar de consciência cósmica. Perfeito. Não está nesse estágio ainda. Outro conceito que pode ser visto, muitas vezes um tradutor não toma cuidado com isso. Você pode escrever Brahma com N no final, ou então você pode escrever Brahma com tio. Brahma com tio é o Brahma manifestado, tá certo? Então, o dia e a noite de Brahma com tio, eles são porque ele é manifestado, porque o Brahma com N, ele é o inconcebível, ele é o que nós vamos chamar de espaço sem limites. E o Brahma com tio vai ser o que nós vamos chamar de espaço com limite. Então, tudo isso aí são nuances, são detalhes, mas para esses filósofos antigos, para esses místicos,
Isso aí era a linguagem corrente, era o vocabulário deles. Então, muitos conceitos podem passar desapercebidos para os ocidentais. Aí vem um tradutor, altera isso aí, pode perder completamente. Mas se você já tiver um conceito, você percebe até onde é que o tradutor, não é que falseou, mas ele involuntariamente, ele escondeu uma verdade maior que poderia ser dita. Acontece também, né? Exatamente. E nem o caso das forças sutis da natureza, do Rama Prasad, né? Parece que fez alguma inversão para que a coisa não ficasse pública, porque não pode ser ainda. Tem alguns aspectos que, se você usar sem conhecimento, a coisa encrenca, né? E a maioria das pessoas vai mais pelo aspecto da curiosidade do que pelo aspecto da teurgia, né? Exatamente. Isso aí pega muito. Você, para fazer alguma coisa, eu não posso bater na porta da sua casa e você me receber e eu não ter nada para fazer lá. Eu vou para sua casa matar tempo. É verdade. Entendeu? Então, é a mesma história. Você não pode ter acesso ao mundo maior se você quiser fazer aquilo só por recreação, para se distrair do tédio, da ilusão que você está vivendo. Muitas vezes, essas forças, elas até se fecham para aquele indivíduo de maneira irreversível nessa encarnação. Ele vai ter que chegar uma outra etapa, pedir desculpa, se purgar, para poder levar alguma coisa para frente. Só criando um paralelo sobre isso que eu estou falando, eu não sei se todo mundo já teve chance de ver, o Akira Kurosawa, num filme dele chamado Sonhos, tem um episódio do filme que se chama, parece, O Perdão das Raposas. Então, é quando o rapaz, exatamente, ele vai observar certos ritos que as raposas faziam, tá certo? E as raposas percebem e não falam nada. Mas no dia seguinte ele recebe uma carta que ele tem que ir lá pedir perdão pelo que ele fez. Tá? Então, a iniciação é isso. É isso, matou bonito. É como Helena Blavatsky dizia, né? Em toda rosa que nasce nesse jardim, tem uma serpente enroscada no caldo. Perfeito. Essa definição é perfeita. Mas com fé, com perseverança, com altruísmo, cada um consegue vencer tudo que tem de obstáculo, conforme a sua bagagem kármica, para poder seguir esse caminho. Mas vamos passar para o próximo, então? Vamos lá. Porque assim. Tá. Então, isso aí, eu acho que a maioria de vocês conhecem a Helena Blavatsky, e ela cita com muita propriedade essa frase num dos volumes da Isis Sem Véu. Assim que a virtude declina no mundo, eu me torno manifestos para salvá-lo. Outras traduções falam exatamente o seguinte: toda vez que Dharma declina no mundo, e a Dharma, que vai ser o inverso de Dharma, vai ser a desordem, começa a proliferar, eu me manifesto para a salvação dos bons. Então, tudo isso aí são, vamos dizer assim, traduções distintas, mas vão chegar ao mesmo conceito. Foi a partir dessa frase do Bhagavad Gita que Helena Blavatsky pôde lançar a teoria de aparecimento cíclico dessas manifestações do espírito de verdade. Porque, periodicamente, a virtude declina no mundo e surge um outro ser, uma manifestação desse verbo solar, que vem daquele inconcebível, e ele se projeta no concebível, ele se encarna como um ser humano, ele fica sujeito às limitações da matéria, mas vem para salvar o mundo. Então, todos vocês conhecem aquela frase, Jesus, Salvador do mundo, que vai dar JHS, Jesus, Homo Salvatore, tá certo? Pode-se falar a mesma coisa de Krishna, pode-se falar a mesma coisa de Buda, de Maomé, e de outros ainda que virão, porque pela percepção de todos nós somos levados à plena, vamos dizer assim, aceitação de que a virtude se declinou no mundo no momento atual.
As religiões não estão atendendo mais os anseios dos homens, as ordens sociais estão falidas, os governos, o sistema financeiro, tudo. Mas aí vai desvirtuar da nossa palestra. Mas então é um momento propício agora, todo mundo sente, da vinda de alguma coisa superior. E todas as religiões falam sobre isso, todas as religiões pregam sobre isso. Então, essa simples frase do Bhagavad Gita permitiu que Helena Blavatsky pudesse, vamos dizer assim, lançar toda essa teoria que foi ofertada ao mundo pela Sociedade Teosófica, lançar toda essa teoria de manifestação cíclica desses seres iluminados, desses grandes iluminados, vamos dizer assim, que surgem para tomar a rédea do mundo e colocar o mundo numa outra situação. Certo? Podemos passar para o próximo? Vamos lá, está aqui. Tá. Mahatma Gandhi comentou sobre o Bhagavad Gita. Minha vida foi repleta de tragédias externas. E se elas não deixaram nenhuma cicatriz visível ou detectável em mim, devo isso tudo aos ensinamentos do Bhagavad Gita. Então, quando eu uso essa expressão Mahatma, a tradução literal dela, o grego, quer dizer grande alma. E algumas pessoas devem ter visto o filme, devem ter visto alguma coisa de biografia do Gandhi, para saber que a vida dele foi realmente repleta de tragédias. E elas não deixaram, quando ele fala cicatriz visível, detectável em mim, ele não está falando só do corpo, não, ele está falando da alma também. E ele vai dizer lá embaixo que deve isso tudo aos ensinamentos do Bhagavad Gita. Incrível, então, ele pegou um livro escrito praticamente há 5.000 anos atrás, um livrinho de 110 páginas, que está, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas está à venda em qualquer aeroporto, rodoviária, livraria do Brasil, tá certo? Ele deve tudo isso aos ensinamentos que estavam dentro daquele livrinho. Agora, o Gandhi, ele tinha um potencial já, talvez de berço, e muita coisa por merecimento, para receber essa recompensa de ser considerado uma Mahatma, ser considerado uma grande alma. Ele passou por um processo de evolução também. Então, a visão que ele tinha do Bhagavad Gita, obviamente, a primeira vez que ele leu, essa visão foi uma. E conforme ele ia crescendo, conforme a mente dele ia se dilatando, até abranger, vamos chamar assim, o próprio ovo áurico do planeta Terra, até ele pregar aquela doutrina de ahimsa, a não violência, tá certo? Tudo isso aí, essas leituras sucessivas, cada vez foram aumentando mais o caráter dele. Mas o que está escrito no livro mudou? Não. Mudou exatamente o quê? A maneira de eu perceber, a maneira dele perceber, de você perceber, de cada um de nós percebermos o que realmente está escrito dentro daquele livro. Tá certo? Muitas vezes o indivíduo pega o livro de Salmo, ele elege um salmo lá para ler, vamos supor que seja o Salmo 126, por exemplo, me ocorreu agora. Ele lê a primeira vez, acha até aquela leitura um pouco tola, mas conforme ele vai lendo, conforme ele vai sintonizando com a forma pensamento sagrada que aquele Salmo 126 já possui, ele vai entrando em sintonia com um valor maior. Tá certo? É por isso que é dito, conheça a verdade e a verdade tem libertará. Perfeito. Então, qualquer que seja o campo de atuação, eu posso, não gosto de Bhagavad Gita porque eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou muçulmano, só posso ler. Não tem problema. O Bhagavad Gita é um exemplo que eu trouxe aqui hoje e eu espero que deixe a semente no coração de algumas pessoas. Mas o que interessa é que essas leituras, elas precisam passar por uma cerimônia de aceitação. Eu tenho que ser aceito para que esses conhecimentos possam vir até mim. Eu não posso chegar me impondo, querendo fazer uma leitura dinâmica e sair dali
doutorado ou diplomado em alguma coisa que eu não pude perceber, vamos dizer assim, com o pendor mais alto do meu ser. Tá ok? Ok. Vamos seguir? Vamos, por favor. Aí, para mudar um pouquinho, eu falei no Mahatma Gandhi, estamos falando agora do Paulo Coelho. Paulo Coelho falou sobre o Bhagavad Gita, que é um livro de imensa força cósmica, sendo sua leitura, fonte de sabedoria e plenitude. Tá certo? Então, ele usa esse termo força cósmica aí, isso aí está muito bem apropriado, por quê? Porque esse cosmos com K, manifestado no cosmos com C, que vai ser o cosmos visível, tá certo? Isso aí transmitido por uma palavra de alguém que veio do imanifestado para o manifestado. E a sua leitura é fonte de sabedoria e plenitude. Mas ele deixa claro também que essa leitura não pode ser uma única e exclusiva leitura num certo momento da sua vida. Ele coloca que isso aí vai ser uma repaginação constante e para ser uma fonte de sabedoria, e essa plenitude aí vai ser o quê? Como é que eu vou definir isso com outra palavra? É como se fosse a bem-aventurança, tá certo? Sim. É como se fosse a satisfação de você estar vivendo, vamos até chamar isso aí, vou usar um termo talvez não muito ruminável por todo mundo, mas vivendo uma verdadeira mística, que vai ser a união do coração com o cérebro, vai ser a união da sabedoria com o aspecto do amor. Sim. Então, o Bhagavad Gita vai servir para isso. Eu coloquei aí embaixo outras pessoas, alguns devem ser conhecidos de vocês, notórias, que também fizeram do Bhagavad Gita um livro de cabeceira para eles. O Aldous Huxley, um escritor inglês, Schopenhauer, o Henri Thoreau, o Emerson, Nehru, que foi primeiro-ministro da Índia, e a Indira Gandhi também chegou a dizer que ela era uma leitora assídua do Bhagavad Gita, e esse famoso escritor suíço chamado Hermann Hesse, que foi ganhador do Prêmio Nobel, deixou uma obra vastíssima e belíssima sobre aspectos de espiritualidade também, um pouco velados, mais para o grande público, mas ele se baseou em muita coisa do Bhagavad Gita para escrever as suas obras. O Hermann Hesse, hoje em dia, está meio fora de moda. Ele, no tempo que eu era adolescente, que eu era jovem, praticamente todos nós líamos Hermann Hesse. Hoje em dia, não é mais muito lido pelas pessoas. Você chegou a ler, Grego, alguma coisa dele? Opa, claro que né? Nós somos da mesma época. Hoje, realmente, ninguém mais fala dele, infelizmente. Mas, então, o Hermann Hesse, ele, a partir do que ele colheu de sabedoria e plenitude dessa força cósmica chamada Bhagavad Gita, ele conseguiu, como é que eu vou dizer? Ele conseguiu traduzir para toda uma geração de jovens que foi formada. Infelizmente, como diz uma canção popular, tudo isso aí, muita coisa se perdeu pelo caminho. Porque se as pessoas não mantiverem esses hábitos constantes, essas leituras constantes, elas tornam a se petrificar. Os convites para o mundo das ilusões são muito fortes e a maioria prefere permanecer nisso aí. Tá ok? Então, se você quiser, pode passar o próximo. Vamos lá. Opa! Ainda comentando uma outra pessoa muito notória, que foi o cientista americano chamado Oppenheimer. Ele é considerado o pai da bomba atômica. E o dia que ele foi muito pressionado, ele sabia o demônio que ele estava tirando da caixa de Pandora. E ele foi muito pressionado pelo governo americano, pelos militares americanos, quase que ameaçado a desenvolver o projeto Manhattan. Só tem que Hermann Hesse é considerado uma das pessoas mais inteligentes que o mundo conheceu. Ele fazia parte de um grupo seleto
não sei se existe hoje, mas na época abrangia umas 500 pessoas que se correspondiam em sânscrito, tá certo? Exatamente porque tinham estudado essa língua e, dentro do sânscrito, eles estudavam muito o Bhagavad Gita, que foi originariamente escrito em sânscrito. Só de curiosidade, Dom Pedro II, nosso imperador, ele também sabia sânscrito, escrevia perfeitamente em sânscrito. E Olha, tem tantos... Opa, pode falar, desculpa. não, eu desconhecia isso. Dom Pedro conhecia sânscrito, escrevia sânscrito? O Dom Pedro II? Sim. Sim, ele conhecia a língua sânscrita, tá certo? Ela era, assim, uma espécie de sofisticação. As pessoas achavam aquilo muito bonito e o Hermann Hesse fazia parte desse grupo. Quando foi lançada essa primeira bomba atômica aí, não sei se é exatamente a foto da primeira bomba atômica, e aí vale o detalhe de notar que a novidade era tanta que as pessoas nem sabiam que existia radioatividade depois da explosão da bomba. Foi preciso que esse cinegrafista falecesse logo depois de câncer, de complicações de radioatividade, para que o exército americano começasse a tomar todas as precauções necessárias quando explode um artefato nuclear, se é que isso é possível, né? Mas então Hermann Hesse ele se baseou agora no canto 11 e Krishna diz ali: eu sou a morte, o destruidor dos mundos. Então, assim como ele vem da vida, assim como ele traz a semente que vai frutificar a vida, ele vai também um dia passar, como se fosse assim, vai passar, eu esqueci o nome da palavra, que faz a colheita, que a morte carrega. Bom, ele vai passar aquele facão que vai destruir tudo. Foice, perdão, muito obrigado, Grego. Ele vai passar a foice que vai acabar com aquela semente, porque tudo vai ter um tempo determinado. Eu Sim. sou o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Tem o dia do alfa, tem o dia do ômega também. E detalhe interessante nisso tudo, durante todo esse processo entre o alfa e o ômega, ele está presente, mas ele também é senhor do tempo de cada coisa. Pode ser uma vida humana, pode ser uma civilização, ou pode ser uma própria era geológica dentro do planeta. Opa. Tá certo? Então, Hermann, ele coloca no texto principal alguma coisa em termos disso. E Hermann Hesse se aproveitou dessa frase e ele colocou isso aí: eu sou a morte, o destruidor dos mundos, de mundos. Porque nós sabemos que uma guerra nuclear, né, ela praticamente iria acabar com o planeta. Então, só para mostrar para vocês várias facetas da vida em que o Bhagavad Gita ele vai se apresentando, ele vai se revelando. Pode passar o próximo, por favor. Vamos lá. Tá? Então, está escrito no Bhagavad Gita também, agora está no canto 9. Isso aí também vai ser motivo de muita reflexão para todos nós. Aqueles que adoram os deuses vão aos deuses. Aqueles que servem os antepassados vão a eles. Aqueles que cultuam espíritos elementares vão a eles. Mas aqueles que me adoram, vêm a mim. Então, nisso aí, o Krishna deixou várias facetas da maneira dos seres se considerarem, se situarem dentro da religião que praticam, tá certo? Aquele que vai realmente cultuar o Deus único e verdadeiro, que vai ser essa manifestação, vai ser um representante, esses me adoram e vêm a mim. Os espíritos elementares seriam todas aquelas religiões, vamos dizer assim, provenientes mais da Lemúria, tá certo? As pessoas podem, dentro de uma religião proveniente da Lemúria, cultuar o Deus único e verdadeiro. Mas algumas pessoas perdem o caminho. Algumas pessoas passam a cultuar espíritos elementares que nada mais são do que aglutinações, do que formas de pensamentos, uma série de coisas. Eu não quero criar polêmica aqui com quem está assistindo. Aqueles que servem os antepassados vão a eles também, e aqueles que adoram os deuses vão aos deuses.
Então, ele deixou escrito essa primeira linha, eu posso imediatamente pensar em Cunaton, pensar em Amenófis IV, que foi a mesma pessoa. Por quê? Ele fez uma revolução no Egito, acabou com todos os deuses e criou o culto solar do Deus único e verdadeiro. Então, numa outra sociedade, num outro contexto, vamos dizer assim, geográfico, histórico, tá certo? Cultural, o Cunaton sentiu essa mesma necessidade. Cunaton vai ser o favorito de Aton. Cunaton sentiu a mesma necessidade de acabar com toda aquela multidão de deuses. O panteão hindu de deuses, ele tem em si centenas de milhares de deuses. Tem Deus para tudo que vocês possam pensar. Até para a que passa de madrugada tem a folha que cai da árvore, tem um Deus que comanda tudo. E o Krishna, ele não queria, isso aí pode ser visto até num conceito romântico, poético, tá certo? Antropológico, ou histórico, ou folclórico. Mas eles não queriam que isso aí fosse o objetivo final de adoração de cada criatura. Ele queria exatamente que, atrás daquilo tudo, as pessoas vissem aquele que coordena esse alfa e esse ômega, que vai ser exatamente a figura da manifestação do verbo solar. Tá certo? Certíssimo. Então, isso aí, vamos dizer assim, o indivíduo ele lê esse canto aí, ou essa parva do Bhagavad Gita, ele lê isso aí, ele às vezes não pega plena compreensão do que está escrito, que na maioria das vezes acontece isso aí com todos nós, é natural e não é vergonha nenhuma, tá certo? Nós somos seres em evolução, é isso que interessa. Mas isso aí já começa a ficar gravado, começa a ficar marcado no ovo áurico dessa criatura. Porque isso aí não é linguagem de mundo profano. Isso aí vai ser linguagem derivada da verdadeira verdade. E essa verdade ela só vai se revelar pela própria verdade. A própria verdade está escrita aí. Aquela verdade que vai se revelar vai ser a verdade que vai atuar em mim. Vai ser a verdade que eu vou conhecer e que vai me libertar. Mas eu deixo uma consideração para os senhores. A verdade muitas vezes dói. Então, esse processo de iniciação, ele não é para quem não tenha, desculpa usar essa palavra, mas é que eu uso muito quando eu faço palestra ou dou aula, ele vai precisar de gente que tenha tutano, tá certo? Gente que tenha perseverança, gente que tenha vontade de viver. Aqueles que vacilam ficam no meio do caminho. Não adianta. Eu coloquei isso aí para dar uma noção do que é que a semente desses livros, os correlatos, começam a fazer, em maior ou em menor proporção, dentro do ovo áurico de cada criatura. Tá bom? Muito bom. Pode passar para o próximo? Vamos lá. Vamos lá. O professor Henrique José de Souza, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, ele teve oportunidade de dizer nesse livro, Verdadeiro Caminho da Iniciação, a batalha nos campos do Kurukshetra, que é a própria vida de que nos fala o Bhagavad Gita. Batalha em que todos nós, sem exceção alguma, tomamos parte. Então, aí fica definido, o Grego, o conceito todo da importância do Bhagavad Gita no mundo atual. Caramba! Kurukshetra foi a região em que as duas famílias, os Kurus e os Pandavas, eles se defrontaram para resolver quem seria o vencedor e ia ficar com aquele reino da antiga Índia, tá certo? Arjuna tomou parte como guerreiro de um desses grupos. Ele batalhou nesse campo de Kurukshetra. E Krishna foi o seu condutor. Ele conduzia o carro de Arjuna. E os diálogos dos dois é que dá todo vamos dizer assim,
todo o conteúdo do Bhagavad Gita. Mas então o professor Henrique ele é muito feliz quando ele diz que essa batalha nos campos de Kurukshetra vai representar a própria vida. É a vida de cada um. É a vida do nosso pai, da nossa mãe, tá certo? É a vida do presidente da República, é a vida da estrela que ganhou o Oscar. Não adianta. Todos vão ter um alfa e vão ter um ômega. E essa vida ele coloca como uma batalha em que todos nós, sem exceção alguma, tomamos posse. Entendi disso. Perdão? Então, se eu resolver o seguinte, Grego, eu não vou batalhar na vida, não. Vou passar a minha vida inteira embaixo da cama, alguém vai me trazer comida e água, e eu vou viver ali muito feliz, não quero contato com ninguém, não quero saber de nada. Ele está se iludindo, porque a batalha dele nessa vida vai ser exatamente viver embaixo da cama, querendo ficar alheio a tudo. Se um eremita igual a Santo Antão, que passou, acho que 60 anos no deserto, tá certo? Ou então Santa Teresa d'Ávila, que passou vários anos e anos dentro de uma cela monástica na Espanha, o tipo de batalha que eles escolheram foi aquela. Mas a maioria da batalha que nós precisamos viver vai ser vivendo a nossa própria vida, vai ser passando por infância, juventude, maturidade e velhice. Isso é a iniciação natural da vida, e essa iniciação ela vai ser feita num campo de batalha. E essa batalha agora vai significar o Krishna vai ser o condutor daquele carro, em que a Juna vai ser a consciência superior, e as 4 rodas que conduzem o carro, elas vão representar expressamente os 4 veículos inferiores que estão me levando ao longo dessa vida. O ponto em que a evolução do ser humano no momento atual chegou. O que interessa é que todos nós, sem exceção, de alguma maneira, sem exceção alguma, tomamos parte. E nós, tomando parte nessa batalha, nós podemos conseguir, dentro da nossa família, dentro do nosso campo de convívio, tá certo? Dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa comunidade, do mundo que nos cerca, nós podemos conseguir uma quantidade imensa de inimigos ou uma quantidade imensa de amigos. Alguns inimigos é natural que vai existir, mas isso aí vai depender de que agora? Isso aí vai depender do meu dharma pessoal. Isso aí vai depender do meu reto pensar, do meu reto agir e do meu reto fazer. Tá certo? Então, vamos lembrar aqui aquelas palavras da Anne Frank no final do seu diário. Eu ainda acredito na bondade humana. Se a pessoa começar a entrar nessa batalha, já imbuída de um sentimento, tá certo? De posse, de domínio, vamos dizer assim, de servidão dos outros perante ele, o que vai acontecer? Ele vai normalmente se fechar para vários padrões superiores que podem acontecer. E daí nascem todas as vicissitudes do mundo, daí nascem todas as mazelas do mundo. Então, é nesse campo de batalha que nós precisamos saber nos comportar também. Hoje em dia isso não existe mais, mas existia na antiguidade, na China, nós tínhamos os samurais no Japão, nós tínhamos os mandarins na China, nós tínhamos os próprios cavaleiros templários, eles guerreavam entre si, os nobres romanos, os generais, eles guerreavam entre si com outras culturas, mas eles tinham toda uma ética. Existe até um livro com esse nome, A Arte da Guerra. Isso. Que é exatamente manter perante a vida uma postura, tá certo? Digna, diante dessa grande batalha que é viver a sua vida. Mas isso aí é um karma imenso para nós? Não. Isso aí é necessidade da nossa evolução. Isso aí é o caminhar para frente, tá certo? Essa batalha, quem vai escolher, vamos dizer assim, as armas, quem vai escolher as condições, é o comportamento pessoal de cada um. E cedo ou tarde, todos nós vamos participar dela.
estão participando já, não é? Nós, então, já tivemos muita batalha anterior e ainda vamos ter algumas pela frente. Mas o principal é o quê? É que esse livro, por exemplo, ele traz um tipo de conhecimento, como outros trazem também, mas o Bhagavad Gita traz um tipo de conhecimento. Essas pessoas que eu citei aí, o Paulo Coelho, o Mahatma Gandhi, o Oppenheimer, o Hermann Hesse, todos eles, para viver essa batalha, é como se eles tivessem um manual de instrução. Sim. O Bhagavad Gita vai fazer um aspecto disso aí. Tá bom? Porque nós vivemos numa situação no mundo em que alguém chega para você e fala: olha, só tem uma regra nesse jogo da vida. Não existe regra nenhuma. Tá certo? Isso aí, perante a quem está no mundo da ilusão, é uma verdade. Quando você passa para o mundo real, do ilusório, conduz no real. E você começa a perceber que vai existir nesse mundo real uma regra, sim. E essa regra vai ser ditada, vamos dizer assim, por todos esses valores tradicionais de maior intensidade. É por isso que o professor Henrique José de Souza, ele coloca no parágrafo um pouco abaixo dessa citação dele aí nesse livro. Mas ele coloca o seguinte: semear sempre o bom, o bem e o belo. Que nada mais vai ser do que o reto pensar, o reto agir e o reto fazer. Então, por múltiplos enfoques que eu, vamos dizer assim, que eu vá observar essa situação, a paisagem é uma linda montanha. Eu posso estar no quadrante norte, outra pessoa no quadrante sul, eles vão ver visões diferentes da mesma montanha, mas eles estão vendo a mesma montanha. Então, em qualquer quadrante, vamos dizer assim, que eu me coloque, eu vou estar vendo o quê? Aquela fonte primeira de onde toda essa sabedoria emana em várias obras da literatura mundial. É isso que é bonito. Sem dúvida. Tá? Seguimos? Pode seguir, por favor. Acho que é o último. Não, temos mais. mais. Não, tá certo. Bom, então tá aí. Isso aí é uma frase do Bhagavad Gita. Eu coloquei um exemplo bem clássico para vocês perceberem. Onde para muitos impera a escuridão, ele enxerga a claridade. Esse ele vai ser um indivíduo específico. E onde os insensatos se congratulam com a claridade, ele apenas vislumbra a mais negra escuridão da ignorância. Profundo. Então, isso aí, das trevas à luz, fica muito bem colocado. Eu pus essa foto aí de um gladiador que mata os outros gladiadores vamos dizer assim, num teatro romano, que era assistido por várias pessoas, e ele está perguntando se as pessoas querem a morte ou a vida daquele gladiador. E quando as pessoas estendiam o braço e colocavam o polegar para baixo, é sinal que aquela pessoa que foi subjugada deveria ser sacrificada. E o gladiador vamos dizer assim, vai cumprir essas ordens, principalmente que ali na tribuna devem estar vários nobres da antiga Roma. Isso aí é um quadro feito só para dar um exemplo. Então, na época, isso aí era coqueluche, era diversão. Os romanos fizeram, vamos dizer assim, coliseus imensos no mundo inteiro, exatamente para que esse tipo de esporte fosse feito. Era a voz corrente. Então, para muitos, isso aí imperava uma escuridão, tá certo? E algumas pessoas, os primeiros cristãos, por exemplo, começaram a perceber naquilo ali um vislumbre da mais negra escuridão da ignorância. Então, desde essa época até os dias de hoje, a humanidade já evoluiu. Não teria mais condições de haver no mundo atual um tipo de espetáculo que embevecesse as pessoas como esse aí que havia. Então, eu só estou colocando para vocês como Sim. É que certas coisas que, aparentemente, uma certa época, elas vão ganhar muita evidência, não são absolutamente corretas, mas aquilo vai acabar com o tempo,
porque essas trevas elas vão levar a um tipo de luz. Na nossa sociedade existem vários exemplos que podem ser, vamos dizer assim, enumerados, mas eu vou deixar para quem está assistindo, para ele mesmo começar a refletir sobre o que na sociedade atual seria, em termos absolutos, uma sombra, que está sendo considerado uma claridade. Perfeito. Boa. Certo? Até que ponto nós vivemos num grande ponto de interrogação, esperando alguma coisa que vem por aí. Tá certo? Certíssimo. Então, é esse tipo de conhecimento que vai ser muito, vamos dizer assim, aproveitado no Bhagavad Gita. São esses pequenos detalhes, essas pequenas frases que eu pincelei, que vão levar você, muitas vezes, a ler uma frase e ficar um tempo muito grande meditando sobre aquilo. Tá bom? O contexto geral do livro é maravilhoso, mas essas pinceladas levam a várias coisas. Isso aí vai ser a destruição de mundos, isso aí vai ser a construção de outro mundo, social, humano, filosófico, o nome que eu quiser dar. Mas, principalmente, quando esse mundo acaba, é como se você tivesse saído da morte para a imortalidade. Tá certo? Só tem que essa imortalidade, ela vai ter degraus sucessivos e ela vai precisar de outras mortes também para se chegar a outras imortalidades. Vai ser sempre aquele conceito de uma causa que gera um efeito, que gera uma causa, que gera um outro efeito, e isso vai se entrelaçando, vamos chamar assim, pela eternidade. Tá bom? Vamos seguir. Aqui, ó, tem mais dois. Isso aí eu coloquei agora propositadamente para vocês, é aquele conceito, o Paulo Coelho com Raul Seixas, eles compuseram uma música chamada Gita, em homenagem ao Bhagavad Gita. E lá vai estar escrito essa frase, eles usaram na canção, eles até falam eu sou, justamente porque eles tiraram desse canto 10, mas eles colocam essa frase aí, que é muito significativa para todos nós. Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Isso aí vai representar para nós o seguinte: a divindade habita em cada um de nós. Todos nós temos um templo interior, aquilo que é chamado de Sanctus Sanctorum. Todos nós vamos ter o sopro espiritual, que é conhecido no Ramayana, ou aquele diamante que não pode ser percebido com os olhos nus, com os olhos visíveis. Vai ter que ter uma terceira visão desenvolvida. E tudo isso aí vai ser aquela centelha divina que vai habitar dentro de cada um de nós. Mas essa centelha existe. E ela existe dentro de cada um. Mas a imensa maioria da humanidade não se dá conta, ou então se dá conta só em breves momentos, que essa centelha habita nele. Então, é como se fosse isso aí, fazer uma paródia, é como se fosse o espírito e o ego, a parte humana e a parte divina. No Bhagavad Gita está escrito o seguinte, ele chama de eu, não chama de espírito, é o eu superior e o ego humano, o ego físico. Ele diz que o eu é o maior amigo do ego, mas o ego é o maior inimigo do eu. Verdade. Então, muitas vezes, nós nos bloqueamos, até por uma razão de medo, por uma razão de ficar em o que é muito usado agora, chamar zona de conforto, de não ter que mudar nada da minha situação, não precisa morrer para uma realidade que eu não estou querendo abandonar, porque eu estou satisfeito no meu mundo de ilusões, está entendendo? Então, é isso aí que provoca o distanciamento desse eu superior com esse ego humano. Então, esse eu vai representar uma centelha de Krishna, vai representar uma centelha da manifestação da verdade, e o ego vai representar as limitações que eu criei. Vamos dizer assim, as cristalizações que eu fiz em torno de mim mesmo,
de me tornar uma coraça imune a qualquer coisa que venha do exterior para me ajudar a levantar. Aí é que nasce o conceito da vaidade humana. É por isso que Prometeu foi buscar o fogo da sabedoria no Olimpo. É por isso que o Shakespeare arrumou enredo para escrever tantas histórias bonitas, tá certo? Exatamente sobre isso. Com tudo isso que eu falei, se você meditar, por exemplo, sobre Romeu e Julieta agora, você já vai ver outras nuances de como as coisas poderiam ser diferentes se aquelas duas famílias, Monteco e Capuleto, estivessem desarmadas em termos de conceitos maiores que também são escritos no Bhagavad Gita. As histórias teriam sido outras. É por isso que uma escritora americana, não vou lembrar o nome dela, mas eu gosto muito dela, não sei nem se tem traduzido para o português, mas ela fala o seguinte, que o dia que a humanidade, vamos dizer assim, atingir um grau de maturidade, todos esses romances que existem, todos esses filmes que o pessoal fica assistindo, muitas vezes é pura perda de tempo, é distração dos sentidos, tudo isso aí não vai ter mais razão de ser. Porque essas histórias não vão mais, está entendendo? Como não teria razão de ser hoje alguém passar aqui ou te convidar para assistir um show de gladiador verdadeiro numa arena romana, está entendendo? Você ia se recusar a ir, não ia querer ir, está entendendo? Então, essas sutilezas, elas começam a surgir à medida que o homem coletivo, vamos chamar assim, ele também começa a caminhar. E esses livros são interessantes porque, no caso específico do Bhagavad Gita, há 5.000 anos ele acompanha esse caminhar da humanidade. Vários generais chineses, vários generais japoneses, persas, mongóis, russos, tá certo? Todos eles se basearam nesse conceito. Quando é dito que é livro de cabeceira da humanidade, não é porque poucas pessoas leram. Muitas e muitas pessoas, até Benjamin Franklin parece que chegou a ler também o Bhagavad Gita, mas muitas e muitas pessoas, vamos dizer assim, elas se beneficiaram do conhecimento que havia nesse livro. Todos eles são mônadas, todos eles são individualidades em evolução no mundo. E todos eles, dentro desse ciclo encarnatório, vão ter um alfa e um ômega. E esses valores absolutos vão acompanhar desde o alfa até o ômega. Então, para todo mundo ficar mais ou menos satisfeito, ninguém está sozinho. Ainda bem, né? Tem mais um slide aqui, hein? Tem mais um slide. Tem. Cadê? Aqui, ó. Esse é o último. Tá. Então, isso aí também, eu coloquei isso aí, que eu acho, na minha opinião, que vai ser quase que um resumo do Bhagavad Gita, e ele está muito afinizado com o conceito dos Upanishads. Então, vai explicar muito aquele metabolismo, vamos dizer assim, de uma manifestação de um espírito de verdade, de um ser superior que se projeta na Terra. Então, quer ler para mim, Glego? Pode ler. Contempla como um todo harmonioso o universo inteiro na sua epopeia de formas. Tudo isso é o meu corpo, e eu sou o seu espírito. Seja o que for, tudo está em mim. Né? Eu acho isso aí tão bonito que eu fico até emocionado toda vez que eu leio. Mas vamos lá. Então, ele pede, a ilustração que eu arrumei foi da Via Láctea, eu achei a mais apropriada. O universo inteiro, ele vai existir em harmonia, tá certo? Vai ser um todo harmonioso. E essa epopeia de formas vai ser a multidão de formas que existe. Nós não temos uma consciência, vamos chamar assim, de consciência global, nós não temos uma consciência cósmica. Então, fica muito difícil para mim agora, por exemplo, eu estar aqui sentado, conversando com vocês, e algum tipo de consciência planetária, vamos chamar assim, vai saber que lá no Mar do Japão tem um grupo de golfinho brincando entre si. Vai saber que lá
no interior dos Estados Unidos, tem alguém compondo uma nova canção de rock. Nós não conseguimos absorver todo esse aspecto global, mas isso aí são as epopeias de formas, elas são múltiplas, elas são variadas. Elas precisam existir? Precisam, porque são conceitos que extrapolam a nossa consciência, ainda muito informada, mal formada. E ele fala, o Krishna fala, tudo isso é meu corpo. Então, quando ele diz isso, tudo isso é meu corpo e eu sou o seu espírito, ele diz que existe um espírito maior que está muito além disso aí, como se todo esse universo manifestado fosse uma grande maia, tá certo? E do ilusório das trevas fosse uma espécie de treva, e essa luz vai ser esse aspecto espiritual muito maior ainda. Então, vai ser uma evolução que nós vamos chamar agora de evolução cósmica. Quando ele fala que tudo isso é meu corpo, é porque aquela parte espiritual já se projetou nesse universo manifestado. Os Upanishads, eles vão mais longe. Quando eles querem falar do universo imanifestado, eles colocam na primeira pessoa. E quando eles querem falar do universo manifestado, eles colocam como se fosse aquilo que existe além, tá certo? Ou aquilo que existe mais denso. Então, ele é todo feito, vamos chamar assim, de hierarquia para hierarquia. Foi dali que Schopenhauer extraiu a maioria dos seus conceitos filosóficos maravilhosos. Ele chegou a ler os Upanishads. Vários autores europeus ficaram deslumbrados com aquilo. Teve gente que chegou a falar, inclusive, e isso aí vale para o Bhagavad Gita também, que a humanidade ainda não estava à altura daqueles conhecimentos. Era novidade, alguma coisa. Vamos chamar isso aí de metafísica. Quando você usa uma frase, por exemplo, que chega para você e diz: o tempo é a semente do universo. Está entendendo? Isso aí, numa Inglaterra vitoriana, quando foi traduzido, causou uma celeuma danada. Pouca gente entendeu. A maioria achava jogo de palavras, a maioria achava que era poesia, vamos dizer assim, inventada, e, na verdade, são verdades imensas. Então, quando o Krishna coloca esse todo harmonioso, e ele diz que tudo está em mim, ele vai abranger tanto o manifestado quanto o imanifestado também, seja o que for. E tudo isso também vai ter um dia, teve um alfa, e um dia vai ter um ômega também. Então, aí surgem as nossas limitações. A Helena Blavatsky, só para citar um exemplo, ela fala de círculos de fogo que existiam no universo, que nem os próprios Ishwaras, os espíritos planetários de luz, eles podiam passar além daquilo. Então, até para esses seres, ainda existe fronteiras de desconhecido. Que dizer para nós, então? O que nós conhecemos é nada de nada de nada. E isso aí começa, pelo menos, a abrir os olhos, a convidar o indivíduo que essa imensa epopeia de formas também vão ser as várias formas que eu vou tomar ao longo do meu pensamento, ao longo da minha atuação nesta vida e nas várias vidas que eu vou viver também. É nisso aí que vai residir a beleza desse livro todo. Tá certo? É um livro pequeno, eu trouxe um exemplar aqui para mostrar. Peraí, é para cá. Está aí, capaz. Ele tem 110 páginas, tem conhecimento aqui para uma vida inteira, não precisa deixar de ler outras coisas para ler só esse livro. Mas quem puder conhecer, ou quem já tiver, puder reler com calma, aos pouquinhos, doses homeopáticas, meditando um pouco a cada dia, a pessoa só vai ter a crescer, tá certo? Isso aqui não é bem um livro mais, é uma egrégora viva de 5.000 anos, tá certo? Que a pessoa pode ter. Quando ela entra em sintonia com isso, ela abre a mente, ela abre o caminho para a percepção de coisas maiores. Eu falei em Aldous Huxley aí, dentre os leitores do Bhagavad Gita. Ele escreveu As Portas da Percepção exatamente baseado nesses conceitos.
só tem que eles queriam pegar através de alucinógenos, estágios mentais que deveriam ser conquistados através de estudo e reflexão. E ele também chegou a escrever um livro muito bonito chamado Moksha. Eu nem sei mais se ainda está sendo editado em português, que vai ser exatamente aquele desejo de libertação. Então, ele, dentro daquela Inglaterra vitoriana, um escritor consagrado, ele tomou conhecimento disso aí e ele viu que toda aquela sociedade, todo mundo que rodeava, o mundo material que rodeava ele, não passava de uma grande ilusão. Que a verdadeira meta da felicidade estava muito além daquilo tudo. Ela estava, vamos dizer assim, na aplicação desse Dharma. E esses conceitos todos, não com essas mesmas palavras que os idiomas variam, mas esses conceitos todos, eles estão inclusos no Bhagavad Gita. Eu não estou aqui promovendo o livro, nem defendendo o livro. Eu posso perfeitamente chegar a conclusões similares através do Ramayana, através do livro dos Salmos, através das epístolas de São Paulo na Bíblia também. Todos esses conhecimentos, vamos dizer assim, eles se entrelaçam porque fazem parte de uma visão daquela montanha. Eu posso estar no quadrante sul, eu posso estar no quadrante leste, no norte, mas, de qualquer maneira, eu estou vendo aquela verdade. E aqui, mais do que nunca, vale aquela famosa frase do Cristo: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Elcio, brilhante, Elcio. Fiquei muito satisfeito. Falar era isso. Se você quiser comentar alguma coisa, a gente comenta. Nada, está claríssimo. Foi muito bacana. Eu acho que o Bhagavad Gita está aí à disposição para as pessoas que ainda estão dentro da Sociedade Brasileira de Biose. É um baita de um instrumento para entender muitas coisas, ajuda, né? Ajuda dentro daquilo que a gente aprende dentro das séries, né? Então, está aí. E é realmente um livro de fácil acesso, conhecidíssimo, e você brilhantemente mostrou o quanto ele continua atual, né? É um livro sem tempo, né? Digamos assim. Vai continuar sempre, não é? Acredito eu que a humanidade evoluindo, nós vamos começar a perceber certas coisas aqui que ainda estão ocultas dentro do inconsciente coletivo. Quanto a isso, não há dúvida. Isso. Elcio, muito obrigado mais uma vez por essa brilhante aula, né, para nós todos aqui. E espero em breve. Eu quis fazer uma conversa, né, Grego? Claro, mas é uma aula, não deixa de ser uma aula. Então, e nós já estamos vendo outros assuntos para a gente abordar, né? E em breve nós vamos estar reunidos de novo. Tá bom, Elcio? O pessoal tem sugestão aí pode pedir um assunto para você? Claro. Então, você deixa no ar, se alguém quiser um assunto. Gira perfeitamente, de repente. Conversa. Tá bom? Tá bom, Elcio. Então, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tudo de bom, Fran. Nós vamos nos encontrar de novo. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Gente, maravilhoso, né? O Elcio, ele tem um conhecimento profundo e trazê-lo é sempre certeza de um grande aprendizado. Então é isso, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre.